Nosso estudo de hoje é a lição 6 do livro Viajor e tem por título Doutos e Simples. Há doutos, pretensiosos, há prudentes, astutos, há pequeninos, vilões, há ricos, indigentes, há pobres, insanos, há mendigos, desordeiros, há sábios, santos, há cientistas, angélicos, há humildes, iluminados, há milionários, beneméritos, há servos, sublimados, há pedintes que distribuem amor. Jesus não malsinou a inteligência e a cultura quando se referiu aos tesouros da sabedoria, ocultos aos doutos e prudentes e revelados aos humildes e pequeninos. Encarecia que o espírito enquistado na vaidade é semelhante ao canal obstruído incapaz de servir à condução da água nutriente. Destacava os preconceitos como as pedras da senda, entravando o passo de quantos se propõem a seguir em frente, e, acima de tudo, rogava-nos simplicidade nos fundamentos da vida, para que não nos furtemos cada dia a revelação da beleza eterna e exprimir-se em nossa conquista gradual de sublimação. Saibamos exumar a essência da forma para que não venhamos a esquecer o impositivo da escola em nossa experiência diária, mesmo porque foi o próprio Senhor quem nos advertiu certa feita. Conhecereis a verdade vos fará livres. E realmente nenhuma liberdade edificante pode existir sem o pão do trabalho e sem o esforço da educação. Gente, a lição de hoje, ela começa oferecendo um repertório vasto para a gente, para a nossa reflexão, e ao mesmo tempo um excelente exercício para a gente meditar na reencarnação. Por que a gente fala meditar na reencarnação? Porque se a gente puder fazer um esforço mesmo para imaginar o seguinte, né? Eu estou nesse corpo aqui agora, mas esse corpo está obedecendo a um gênero de prova que foi programado para que eu pudesse estar sendo exercitado e pudesse estar progredindo enquanto eu estou aqui na Terra. Não é? Mas eu posso largar esse corpo a qualquer hora e ser convidado a experimentar outros corpos em outras circunstâncias de acordo com gêneros de provas diferentes. Então, o Emmanuel, primeiro, quando ele vem falar da parte mental, aí a gente não consegue fazer esse exercício, porque tem doutos que são pretensiosos. Então, esse que é pretensioso, ele vai ser, quando for doutor, quando ele for uma pessoa iletrada, em qualquer lugar ele vai ser pretensioso, porque pretensioso, na verdade, vai ser um defeito do espírito. Aí ele fala, há prudentes que são astutos, há pequeninos que são vilões, tem gente que é pobre, mas que é vilão, há rico que é indigente. Ele começa falando, né, qualidades de espírito, uma qualidade de espírito que, no gênero de prova que eu estiver, ele vai continuar se manifestando ali. Ao mesmo tempo, logo depois, ele vem falar, agora existem sábios que são santos. Por quê? Porque a santidade agora é uma virtude do espírito. Tem cientistas que são angélicos. É a quarta classe lá da pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Aqueles espíritos que têm mais inteligência, mais sabedoria do que preocupação com o lado moral, mas, na verdade, mesmo alguns se declarando ateus, e estão dedicadas ali à causa da humanidade, não perdendo tempo, são cientistas e são angélicos. Há humildes que são iluminados, há milionários que estão beneméritos, estão ajudando. Por que eu falei um exercício excelente para a reencarnação? Que eu consigo me imaginar hoje, dentro de cada uma dessas provas aqui, se eu fosse hoje um milionário, será que eu conseguiria ser uma pessoa benemérita? Será que eu conseguiria aguentar o combo, né, com perdão da palavra, de todo o pacote que vem junto com a prova de ser milionário?
E se eu for um servo? Né? Será que eu consigo ser um servo sublimado hoje? A gente consegue fazer aqui um exercício, sim, de encarnação, pensando no seguinte. Ontem eu estava lembrando de uma situação, né, de ter visto uma mãezinha com uma criança na rua, morando na rua, a criança dormindo dentro de uma caixa de papelão. Eu podia ser aquele espírito que está naquele corpo ali, porque na verdade aquilo ali é um corpo que está inserido num cenário de prova e tem um espírito ali que vai, por algum motivo, está sendo submetido àquela prova ali, que a gente absolutamente deve fazer um esforço para não julgar. A gente fica, para ele estar vivendo aquilo ali, pode ter feito alguma coisa. Ou pode não. Pode estar sendo só um aprendizado que ele precisa passar para o patrimônio dele espiritual. A gente lembra que tem um espírito lá no livro Céu e Inferno, cuja última encarnação dele aqui na Terra foi como mendigo. Tá? A gente lembra disso. Ali, como mendigo, ele obteve ali, o último aprendizado para poder seguir para o mundo regenerado, seguir o caminho do progresso. Mas a gente começa a entender que para chegar à perfeição nós vamos passar por tudo isso aqui. E se eu ainda, com as minhas qualidades, os meus defeitos, não consigo ainda praticar uma determinada coisa, eu posso ser douto, prudente, pequenino, rico, pobre, o defeito está no espírito, eu vou fazer coisa errada como rico, vou fazer como pobre. A virtude já foi adquirida, eu como rico vou estar trabalhando para o bem, e como pobre vou estar trabalhando para o bem. É um aprendizado que a gente vai tendo. Então Emmanuel continua, fala, vem cá, Jesus não malsinou a inteligência e a cultura, quando ele falou que, naquela passagem, né, que foi revelado aos mais humildes e pequeninos, mas foi oculto para os doutos e prudentes. Não foi isso, não. O que ele estava querendo dizer é que a vaidade, ela atrapalha demais o nosso caminho evolutivo. E ele fala, é semelhante a um canal obstruído, incapaz de servir à condução da água nutriente. E é um alerta até para cada um de nós, porque a gente começa a pensar assim, né? Será que a vaidade, a doutrina espírita está me tornando mais vaidoso? Eu sei mais do que irmãos de outras religiões. Será que ela está fazendo isso com a gente? E essa vaidade, ela vai atrapalhar, e atrapalha muito a gente. Eu já sei que eu vou para o nosso lar. Você sabe se você vai para o nosso lar mesmo? Eu tenho pavor de ir para o umbral. Mas por quê? Se eu tiver que ir para o umbral, vai ser para o meu bem. O Pai quer o meu bem. O Pai nos ama. Nós fomos criados simples e ignorantes para chegar no progresso. De repente, se eu tiver que ficar um tempo estagiando nessas zonas, vai ser por algum motivo que lá no final o resultado é bom. É aquele texto da verdadeira desgraça que tem no capítulo 5 do Evangelho. A verdadeira desgraça não está no acontecimento, não está nas consequências dele. De repente eu preciso ficar um tempinho ali para rever meus conceitos e daqui a pouco seguir caminho naturalmente. Mas vem chamando a atenção de que a vaidade atrapalha muito, e por isso que alguns segredos, algumas revelações não chegam para as pessoas que estão ainda com o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Jesus destacava os preconceitos que a gente tinha como pedras que entravam no passo, atrapalham a gente, e rogava simplicidade nesses fundamentos, para que a cada dia a revelação da beleza eterna possa se exprimir através da gente. A lição é cristalina como água. Então ele termina falando assim, saibamos exumar a essência da forma, para que não venhamos a esquecer o impositivo dessa escola em nossa experiência diária. Porque foi o Senhor mesmo que falou para a gente, olha, conhecereis a verdade vos fará livres. Hoje eu prefiro ficar com aquela assertiva de Jesus com relação a João Batista, quando ele fala assim, ó, entre os homens nascidos de mulher, eu não conheci nenhum maior que João Batista, mas eu tiro João Batista daqui, levo lá para o reino dos céus, lá ele é o menor entre os menores. A gente fica se acreditando, às vezes, sumidade em determinada área aqui na Terra. Quando a gente chega lá no plano espiritual, nós somos espíritos ainda em
mundos de expiações e provas. Fica aí a reflexão para a gente. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.